Olá, seja bem-vindo ao canal Divinista em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando os seus amigos a se inscreverem no canal, fazendo o trabalho de divulgação. Compreende-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo de oração divinista próximo à sua residência e participe. Vamos a mais uma leitura de um boletim ou condensado doutrinário, deixado por ele, o princípio sagrado Oswaldo Polidoro, o anjo poderoso do Apocalipse. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. E como deve alguém começar a ser um divinista? Primeiro, tratando das 5 verdades divinas fundamentais. Primeiro, princípio, Deus o Pai divino. Segundo, sua impoluta justiça. Terceiro, seus dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Quarto, seus inderrogáveis mandamentos. Quinto, seus anjos, espíritos desencarnados, como bem Jesus ensina em Mateus 22:30, nunca mortos ou inúteis. Sem viver a lei de Deus, ninguém desabrocha o Deus interno. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Cronograma de implantação da doutrina divinista, divinismo ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11:29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44:3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus 22:30. E esses sinais seguirão os que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potage mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:17. Quarto tempo, depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de ponta de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu. Para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2.
porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreu 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Reconheça que Deus tudo fez para encher a humanidade de grandes dotados de dons mediúnicos, profetas, videntes e outras muitas graças mediúnicas, verdadeiros ministros de Deus ou santos intermediários, servindo de graça aos seus filhos. Mas, desgraçadamente, os padres judeus e os saídos de Roma, os previstos no capítulo 13 do Apocalipse, tudo atraiçoaram ou corromperam, pecando e obrigando a pecar, criar o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos, como bem anuncia Mateus, capítulos 24 e 25, e Apocalipse, de capítulos 17 a 21. Reconheça também que no Novo Testamento, Jesus chama o clero judeu, o rabinato, de malditos do meu pai e judeus porcos. E o que fez a besta romana, citado no capítulo 13 do Apocalipse, sem ser inventar a Inquisição, com suas fogueiras e toda sorte de outros barbarismos. E porque em Mateus, capítulos 24 e 25, e no Apocalipse, capítulo 17 a 21, está profetizado o dilúvio, a vir antes do findar o segundo milênio, reduzindo os viventes a 1/3. Ou será que a justiça divina irá falhar, a bem dos malditos traidores das verdades bíblicas e proféticas? E que faria Deus antes do dilúvio? Deus mandaria, como de fato mandou Elias reencarnar, para entregar o prometido por Deus no Apocalipse 14, de 1 a 6, para entregar o Evangelho eterno em orações prodigiosas, implantando o divinismo. Com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, e com ele no mundo, cumpre o prometido em Joel 2,28, enchendo os cultos divinistas de farturas de videntes, porque a humanidade vidente é que irá realizar o prometido por Deus em Isaías, capítulo 11, a divina civilização, porque em Deus nada volta atrás. Sendo o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas a Bíblia final, prometida em Apocalipse 14, de 1 a 6, por Deus é evidente que contém de sabedoria divina e orações prodigiosas aquilo que não podem ter as montanhas de bibliotecas, metidas a doutrinadoras. O rigor da justiça divina, tal como Jesus e o Apocalipse anuncia, provará isso aos que vierem a merecer os ciclos evolutivos, apontados no capítulo 21 do Apocalipse. Divinismo é viver os 10 mandamentos, é cultivar sagradamente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, e é manter contato com os anjos, os espíritos mensageiros de Deus, como Jesus avisa em Mateus 22:30, os desencarnados que se fizerem dignos de tais divinas tarefas. Dos Vedas e dos Upanishads ao Evangelho Eterno. Os verdadeiros enviados de Deus, a começar dos remotos indianos, como grandes dotados de divinas graças mediúnicas, tendo contatos com os anjos ou espíritos altamente evoluídos, colocaram as ciências espirituais acima dos materialismos, profundamente enganadores, fabricantes de espíritos mergulhadores nos abismos tenebrosos, sofrendo remorsos e também futuras encarnações dolorosas. São sempre espíritos inferiores, rasteiros, os que mergulham em tais materialismos. Como pedir a Deus a graça do divino mediunismo? Sagrado princípio do universo,
Teu servo Moisés desejou as graças mediúnicas, os dons do Espírito Santo para toda a carne, por serem elas as fontes da perene revelação, a que adverte, ilustra e consola. Por teus servos, prometeste a bênção do divino mediunismo, a fim de encher a humanidade de grandes ou poderosos videntes, para teus filhos terem verdadeiros e fiéis zeladores de teus sagrados ensinamentos. O teu servo Jesus, o divino modelo de comportamento, ou de como viver os teus 10 mandamentos, chama as graças do divino mediunismo de a luz do mundo e o sal da terra. Ele mesmo, Jesus, disse ser a graça do divino mediunismo, a graça de Deus, que tira a orfandade do mundo, da humanidade, a que livra da ignorância, do erro, das hipocrisias. Portanto, sagrado princípio do universo, apelamos no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas, principalmente a mais preciosa, a vidência em elevado potencial, a fim de podermos contribuir no trabalho de teus espíritos para realizar a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11. Quem viver as seguintes orações, seja encarnado ou desencarnado, é fiel a Deus, sendo, portanto, mensageiro de Deus. A oração, o princípio sagrado, já fizemos ao início do boletim. Faremos agora a oração dos divinistas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais, propositalmente, vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Deus cobra valores materiais para enviar grandes dotados de dons, profetas videntes e outras graças mediúnicas, ou pelo trabalho dos seus espíritos mensageiros? Ninguém é senhor total da justiça, das graças mediúnicas e dos inderrogáveis 10 mandamentos, e dos anjos, dos espíritos mensageiros de Deus, sem ser o mesmo Deus. Quando os filhos de Deus, por culpa de imundos patriquismos e bastardos ismos, começaram a virar as costas para Deus e seus 10 mandamentos, é que partiram em busca do dilúvio e da expulsão dos cabritos, a virem antes do findar do 2º milênio, reduzindo os viventes a 1/3. Assim no boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação neste planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal com a leitura dos boletins semanais. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura.